Abrir essa escritura aos Efésios, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Hoje eu não vou trabalhar com um assunto específico, vou ter vários assuntos, alguns atuais, sobre algumas situações atuais. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 5. São assuntos que geraram pela mídia, rodando pela mídia, e quero também falar sobre isso, em relação a isso também. Temos pedidos de oração e agradecimento. Capítulo 6? 6. Aos Efésios 6, versículo 5. Você achou? Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servi à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Paulo está falando à igreja de Efésio, explicando pontos importantes para podermos entender que quando fizemos para qualquer pessoa, independente, que fizemos para Deus, fizemos o melhor, nos esforçamos em tudo o melhor, para sermos abençoados, porque Deus é que derrama a recompensa, e cremos nisso porque a Escritura diz isso. Por isso, nos ajude, Pai, essa noite a entrar mais profundo dentro da Tua Palavra e sairmos alimentados. Tu és o Deus que derrama essas bênçãos, que é a Palavra manifesta no coração dos Teus filhos. Que possamos confiar nela e receber as bênçãos delas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero colocar alguns pontos importantes. O primeiro ponto é que a igreja precisa, muitas vezes nós, acostumados com as doutrinas da igreja, pontos importantes da doutrina da igreja, aplicamos isso em nossa vida. E aplicamos isso na igreja, onde vamos. Mas isso é importante? Sim, isso é importante, você saber a doutrina que é da Bíblia, que é do Evangelho, que são dos apóstolos e profetas, a doutrina que está em Cristo Jesus, porque toda igreja, ela tem uma doutrina. E também outro ponto importante para você, se você também é um seguidor de Cristo, você tem uma doutrina, aonde você determina isso em sua vida. Você conhece uma pessoa pela doutrina que ela exposta. Se eu vou em tal igreja, converso com aquela pessoa e ela começa a falar, eu já sei em qual igreja ele está, porque naquela igreja tem aquele tipo de doutrina. Agora, o que não podemos fazer é ter doutrinas de homens. A doutrina tem que estar dentro da Escritura. Por isso, estudamos a Bíblia. Por isso, buscamos a mensagem, para podermos estar de acordo com o que está escrito. Que fora disso, não há segurança. Preste bem atenção. Fora do que está escrito, não há segurança. Então, todos que estão sentados aqui têm que saber que existe uma doutrina que está ali. E isso, a gente busca isso, através do poder do Espírito Santo, para aquilo penetrar em nossos corações. Isso é importante? Já falei, é importante. Mas tem uma coisa mais importante. Eu quero que você entenda isso. Muitas vezes, quando estamos na igreja e queremos resolver alguns assuntos, aplicamos doutrina.
Logo, não, está escrito assim. Mas vamos parar um pontinho aqui para a gente pensar. Quando você aplica isso, como está o teu coração? Aplicando isso. Meu irmão, está errado. A doutrina diz isso. Agora, como eu estou repreendendo o meu irmão, como está o meu coração repreendendo aquele meu irmão? Que tipo de coisa está acontecendo no meu coração? Há uma arrogância? Porque estou certo, ele está errado? Ou há um amor? Que quero o melhor para ele e mostrar o melhor para ele? Aí que está o ponto. Quero parar nesse ponto para a gente começar a ter uma condição de ideias. Os fariseus tinham a doutrina e mais 600 coisas definindo isso, que eram conceitos humanos. Lave o jarro, lave os copos. Quando você for à feira, antes de comer algum alimento, tome banho. Tudo preceitos e conceitos bíblicos que foi criado pelos fariseus. E isso Jesus fala. Tradições dos homens. Não é isso que queremos. Isso não. Queremos o que está escrito que são. Realmente veio de Deus. Só que, mesmo você tendo a verdade de Deus, você é um instrumento. Você tem que saber como conduzir isso. Mesmo que você esteja certo, mas se você não conduz certo, com arrogância, isso não ajudará a pessoa e isso prejudicará também você. Porque você está agindo de uma maneira que não é bom ser arrogante. Agora escute bem o que o irmão Branham fala na mensagem História da Minha Vida, para a gente tentar firmar esse conceito. Você sabe, o que a igreja precisa hoje é de um aquebrantamento. Você sabe o que é um aquebrantamento? É quando você vem para a igreja com fome de Deus, desejo de Deus, querendo que Deus traga alguma coisa que eu preciso, porque estou passando talvez por uma prova, ou preciso de alguma coisa, e eu quero aquilo que Deus... Isso é quebrantar-se, entrar em desespero, entrar em um processo que assim, eu preciso de Deus, porque esse mundo não está fácil. Por isso que talvez Deus vai colocar pressão aí fora, para a gente começar a entender o que você precisa. Você não precisa de outras coisas, você precisa do que o irmão está dizendo aqui. Você sabe, o que a igreja precisa hoje é de aquebrantamento. Precisamos descer a casa do oleiro. Está muito bom o mundo, né? Muito confortável, muito tranquilo. Eu vejo muito isso. Eu vejo que Deus abençoou muita gente dentro da igreja. E vejo pessoas que foram abençoadas dentro da igreja e depois partiram fora. Interessante isso. Se quando eu conheci eles não tinham essas bênçãos, não tinha nada disso. Fiéis. De repente derramaram uma bênção tão logo, porque Deus derrama a bênção, de pouquinho não se vê mais. E temos que ter cuidado com isso. Isso é importantíssimo. Olha o que ele vai dizer. Temos que descer a casa do oleiro. Nossa rígida, olha o que eu falei, nossa rígida teologia caseira às vezes não funciona tão bem. Você viu? Irmão Branco, nossa rígida teologia. Aonde está dizendo? Aonde? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é assim, desse jeito, é assim que tem que ser, assim. Isso não funciona desse jeito. Muitas vezes funciona para você mostrar o que a palavra está dizendo, mas não é isso ainda. O que nós precisamos é um aquebrantamento, a moda antiga, arrependimento em nossos corações. Você começou? Você faz exame? Uma vez por ano, alguém faz exame aí, como é que está? Esse ano eu acho que eu passei bem e tal, acho que não fiz nada de errado. Uma vez por mês? Todos os dias? Ou uma vez por semana? Alguém faz isso? Ou andamos assim, parece com o vento nas costas, empurrando? Estou bem, sou um santo, sou um seguidor de Cristo. Estou vendo tranquilo, Deus tem me abençoado. Olha só, tantas bênçãos que estão recebidas. Será que isso vai nos aquebrantar?
Pense nisso, irmão. Será que isso nos aquebranta? Vou explicar uma coisa para você. Você está em guerra? Ninguém respondeu. Você está em guerra? Não. Ninguém respondeu. Está vendo? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando você vai, se você fosse um soldado que fosse para a guerra, realmente, quando você voltaria da guerra, o que você faria? Sabendo que de repente me machuquei, tem um problema, eu tenho que voltar para o meu país para recuperar, para talvez depois voltar de novo para a guerra. O que você faria? Como você pensaria? Interessante isso. Irmão, preste bem atenção. Nós estamos em guerra. O Jardim do Éden, aconteceu um problema, saímos do Jardim do Éden, onde não precisávamos trabalhar, vivíamos ali, a felicidade de todos nossos pais, era isso. Ele não precisava trabalhar, ele não precisava fazer isso. Tudo era benefício. Vamos voltar para isso? Num processo, vamos. Mas eu quero explicar para você, agora estamos em guerra. Você fala quando você está em guerra? Das batalhas, das lutas, é que eu quero saber. Aí que está o problema. Muitas pessoas dentro da igreja pensam que não estamos em guerra. Daí você diz, mas irmão, qual tipo de guerra? Igual a Rússia? Não estou falando disso. É uma guerra espiritual. Você lembra quando a gente começou a falar um pouco sobre a mensagem demologia? Depois vamos entrar no Espírito Sedutor. Vou entrar um pouquinho aqui só para você entender. Se ele pegar você em uma coisa pequenininha, só um negocinho que você está fazendo errado, será que Satanás vai querer colocar mais coisa em você para você desesperar e clamar a Deus? Não. Ele vai deixar aquela coisa bem pequenininha ali que você diz assim, isso, ignorante, não faz mal. E ele vai deixar ali, porque o que ele vai fazer? Ele vai ter benefício disso, porque naquele dia você está trancado naquela pequena coisa. Satanás conhece muito bem quem nós somos, melhor do que nós. Por isso que eu sempre falei, você se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você tem uma experiência? É esses pontos que eu quero que para você não ficar trancado nesses bancos. Nós queremos que todos nasçam do Espírito Santo e todos se encham do Espírito Santo. É isso que eu quero de você. Quando eu vejo um jovem, um irmão se inclinando para isso e querendo buscar aquilo, eu me alegro no meu coração por causa desse processo. Ele fala, que nós precisamos de um quebrantamento na moda antiga, arrependimento em nossos corações, abrandamos ou suavizamos ou se acalmamos com Deus. São esses todos os que agora estão prontos a se levantar. Vamos inclinar nossas cabeças então para orar. Nós estamos abrindo a oração. Mas eu queria falar só da questão que aqui há quebrantamento. Sabia que quando um soldado vem da guerra, ele fica difícil de conviver com as outras pessoas? Por quê? Ele só fala de guerra. Ele só fala de luta. E eu não posso deixar meus irmãos lá. Eu tenho que voltar para lá. Eu tenho que estar lá na batalha. Eu tenho que lutar. Como você está como um cristão? Você entrou na batalha mesmo? Você está lutando? Você quer estar na batalha? Você fala da palavra de Deus? Você ama a Deus? Eu quero estar lá na frente, porque ele diz, aonde estiver, Senhor, você na batalha, eu quero estar ao seu lado. Amém. E aí? Ali está o ponto. Não bate as guardas. Não bate as guardas. Na mensagem, onde está ele, o rei dos judeus? Onde está ele, o rei dos judeus? E hoje, eu gostaria de saber se a nossa religião nos tem trazido aquela inteligência
para compreender que não era uma teologia perfumada, feita pelo homem. Você entendeu? Uma teologia perfumada, feita pelo homem. É só você entrar aqui, é só botar o nome no livro da igreja, você está salvo. Deus quer te abençoar. Ele quer dar uma casa aqui em Itajaí, Ele quer dar uma casa lá em Jurerê Internacional para você. Você está pensando o quê? É isso. Prove Ele. É bem simples fazer isso. Prove Ele. Olha aqui. Uma teologia perfumada feita pelo homem, que estamos tentando ensinar, mas é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo na terra hoje. Irmã, nesta última hora, enquanto isso está chegando no fim do tempo, examine a sua alma, descubra qual é a sua opinião para com Deus. O que eu mais vejo hoje, irmão, isso é triste falar, é nós se acostumar com o ambiente que estamos vivendo. Esse é o problema. Você não pode fazer isso como um cristão. Você ama a Deus. E outra, se acostumar com o ambiente que você vive, você isso é normal. E o que está acontecendo assim, o que está acontecendo no jornal, isso é normal. O que está acontecendo sobre isso é normal. Essa natureza, isso é normal. Tudo é normal. E o seu coração clamando contra esses pecados? Aí está. Cansamos disso e estamos olhando assim, não queremos mais ver essas coisas e ficamos assim, Senhor, navegamos, chegando, dobrando o nosso joelho no final da noite lá, Senhor, perdoa-os. Mas aonde está o teu coração? Parece que o teu coração não tem nenhum valor pelas pessoas, pelas almas, não tem nada. É só dizer assim, estão errados, Senhor. O irmão Brana pregou uma mensagem: espíritos sedutores, não por pouca coisa. E eu quero trazer um quadro aqui, atual, para você entender o que acontece no espiritual. Tentarei mostrar isso no natural, para você canalizar esse lado espiritual. Eu não estou brincando com isso. Para você saber de uma coisa, você tem que voltar à origem. Não é isso? Eu quero saber sobre um assunto, o que eu faço? Quero saber sobre música, tal coisa. A música, o que é a música do rock? Você vai acompanhando, vê aonde, vai chegar lá no futuro. Se você fizer a história da música sobre o rock, você vai vindo, vai cair lá no futuro. Isso que é voltar na origem. Então, se caiu lá, aqui é bom? Não, nunca vai ser bom. Porque a origem é má. Se você for ver aonde começou o pecado, você vai cair no livro de Gênesis, lá no começo. Mas foi uma coisinha tão assim, porque Caim ficou enciumado de Abel e matou Abel. Mas será que Deus podia perdoar ele? Você está entendendo onde eu quero chegar? O começo é mau, o fim é terrível. Olha a decadência desse mundo todo. Olha o que está acontecendo com o mundo. Olha se eles querem Deus. Caim não queria Deus. Ele falou, não, eu não quero, eu vou para tal cidade. Vê se as pessoas querem Deus. A mesma coisa. Só que agora é em grande quantidade. Então eu estou mostrando isso aí para você entender aonde eu vou chegar agora. Hoje na mídia se falou tanto na mídia, no jornal, na televisão, onde você quiser, Barbie. Não é isso, irmãs? Barbie. É Barbie no jornal, é Barbie na internet, é Barbie nisso, é rosa. Não que a cor dela é rosa, mas botaram isso. Mesma coisa que a cor de Deus, que as 7 cores de Deus, que são de Deus, mas alguém pegou. Algum grupo aí pegou essas cores para fazer uma disputa. Você entende? O mal não está na cor. Não é isso? Não confunda isso. E isso
E agora eu fui dar uma analisada, buscar alguns padrões e fui saber que... Você sabe de onde que veio essa origem? Pá, você não vai acreditar quando eu começo a falar assim. Mas eu falo assim, ó, você não acreditando em mim, você vai lá e busca na internet. É bom, vai abrir mais conhecimento a você. Ela foi criada em 58, só para você ter uma ideia. 58, nesses meados por aí. Claro que antes as crianças brincavam de boneca. As filhas copiavam as mães e as mães davam bebezinho. Até quando tem um tempo aí atrás, eu lembro que dava uma criancinha pequenininha, eu ia dar um bebezinho, porque elas gostavam do bebezinho, trocar roupinha, fraldinha, botar biquinho, botar na madeira, e elas gostavam disso. Hoje eu sei que as crianças nem gostam disso, elas querem um celular. Elas nem querem saber onde boneca, elas querem um celular na hora. Mas eu estou te explicando o que acontece. Lá antes desse grande aumento das Barbies, isso tem uma influência não só estética, perfeição, boniteza, que escravizou as mulheres. Conceito. E isso quem bota, foi um homem tal, foi uma mulher tal. Mas será que não tem Satanás por trás envolvido com isso? Pense nisso. Pense nisso. Então você vai perceber que havia um padrão, onde as criancinhas pequenininhas olhavam suas mães usando os bebês, e quando elas eram ali pequenininhas, elas queriam bonequinha para copiar, ser igual às mães. Isso é natureza. Você copia sua mãe, você age com isso. E existia uma mulher americana, viajou para a Suíça, e lá ela se depara junto com a sua filha sobre uma boneca. Não era ainda uma boneca, era uma tiragem que passava no jornal. Sabe aquelas tiragens de quadrinho? Como aí a Mônica, Cebolinha, aquelas tiragens assim de quadrinho? Lá era essa tiragem. Mas só que essa tiragem, ela tem um ponto importante a você saber. Essa mulher era uma mulher sexy. Era uma mulher sexy. Ela era uma secretária sexy aos últimos. Ela olhou aquilo ali, foi até a Alemanha, e lá eles produziram essa boneca. Só que essa boneca, quero que você entenda, não era Barbie. Lili Pius, o nome dessa boneca lá alemã. O que acontece? Ali eles tinham uma boneca com peitos grandes, com um corpo esguio, bem fininha, que fazia como secretária favores lá, no país lá, era favores sexuais. Que hoje aqui você sabe na nossa linguagem seria o quê? Uma prostituta. Mas lá era favores sexuais. Então essa boneca que foi produzida na Alemanha, que era onde que tinha? Em lugares de charutos. E quem comprava? Homens. Quem comprava essas bonecas eram homens. Botavam no seu carro, outro botava em outro lugar, outro botava por causa do modelo da boneca. Você diz assim, não? Quando essa mulher viu e trouxe para os Estados Unidos para fazer essa produção, a filha dela era Bárbara, e ela botou Bárbara. Nossa, né? E começou a fazer essa produção, investiu milhões. E ela foi botar no mercado, os empresários falando assim, não, isso não vai dar certo. Uma boneca peituda. Como é que vai dar certo uma boneca peituda? Não tem como dar certo isso. E ela investiu. E ela cria um slogan. Você pode ser qualquer coisa. Esse slogan. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa. Grande investimento. Fizeram força. Começou a dar certo.
produzido isso em massa. E fora vem, chega do Brasil, chega em todos os quadros. Existe no mundo todo hoje, para dizer, esse trabalho. Mas a origem não quer uma boneca que homens compravam para uma fantasia. Você está entendendo quando eu chegar? E hoje, eles imprimiram isso, dizendo que é uma criança. Não é? Mas olha, eu não posso até pegar nada, mas eu não vejo aqui, não sei se tem, alguém desculpa. Mas hoje tem gente que faz até coleção. E não é criança, é mulher. Vestidinho, isso, talzinho, sapatinho, correntinha, branquinho e tal, isso, aquilo, tudo isso é acessório. Até o Ken é acessório, que foi em 1961 que ele foi criado, ele virou acessório da Barbie. Ele é um acessório. Ele não é uma pessoa. Ele ama a Barbie, mas é o acessório dela. Ela chama a hora que ele quer, a hora que ela não quer. Ela vive o jeito dela e ela... Você entende isso? Será que não vivemos nesse tempo? Não? Será que não está acontecendo mais ou menos isso? Você pensa que isso é uma brincadeira, né? Esse comércio produziu, vendeu em tabactaria, vendeu em tudo, e ela foi crescendo. Agora eu fico pensando, né? O slogan: você pode ser o que quiser. Eu vou fazer uma pergunta para você. Não trate mal por isso. Existe pai, dona de casa? Existe Barbie que seja normal? Não que eu estou dizendo que é anormal, não. Não que eu estou dizendo assim, mas eles fazem Barbie astronauta, Barbie empresária, Barbie que anda de cavalo, Barbie, você pode ser o que quiser, mas essa outra ponta elas não querem botar. É uma liberdade sexual que está em jogo. É profundo. Porque na hora que ela vem, você está entendendo onde ela vem? Era uma boneca para usar. Os adultos usam. O homem compra. Por quem quer? Fica como um acessório. Não, hoje fica comigo. Amanhã não quero. Olha, deixa eu levar mais um pouquinho aqui para você entender. Então, qual é o crivo hoje? As mulheres de 40, 50 anos pensam assim, ó. E as criancinhas que vai ser pego, irmãos? Não. Essa boneca foi feita para você. Mulher com 40, 35, 50 anos. Sabia disso? É essa pegada dela. Você diz uma boneca para mim, você tem que saber o que está acontecendo na questão que é formada, o que ela está querendo. Ela aponta uma mulher que você não pode ser, que nenhuma mulher pode ser. Perfeita, bonita, sexual, sexy. Você está entendendo aonde que eles querem apertar? Você fica escravo daquilo. Você quer ser parecido com aquilo, mas nunca vai ser. Porque existem tantas moças que não comem, sofrem. Por quê? Você só não está entrando nesse espírito? Por que acontece isso, essa luta enfrenhada sobre tantas coisas? Porque o bonito, irmão, é uma coisa assim, ó. Para mim pode ser bonito, para outra pessoa não. Você entende isso? Mas sabe que a mídia cria um bonito que tem que ser todo mundo igual. Bonito é ser musculoso, bonito é ser magrinha. Você entende onde vai chegar? Amém. Porque lá no tempo passado, a bonita não era magrinha, era ser fofinha.
Você entende onde eu quero chegar? Então, eles criam uma boneca, um padrão e ditam a moda. Eles começam a ditar a moda sobre a boneca, não para a criança, é para as adultas. Isso eu estou mostrando no natural para você entender o que é um espírito sedutor dentro da igreja. Eu estou tentando mostrar o natural. Eu trouxe a base para mostrar para você como eles trabalham na mente. Eles produzem isso porque quando essa menina, essa criancinha que está brincando de boneca agora, quando chega lá na frente, ela só quer ser isso. E mais nada. Como é que ela vai ser perfeita, ser bela? Por isso que o Brasil é o segundo país que faz mais cirurgia de estética. Só perde para os Estados Unidos, você sabia disso? E você acha que é por causa de algum problema, porque deu um câncer, tem que fazer isso, tem que fazer... Não. Estética, beleza. A empresa mais forte que tem hoje no mundo todo é a estética. Irmão Branco já falava sobre isso, né? Então, eu quero que você tome cuidado, irmão. Quando você imprime um pensamento, vou dar uma bonequinha, como é que ela aparece? Chega em casa, você olha na internet, veja como é que ela aparece, como é que uma boneca daquela, ela ganhou terreno e foi. Olha o modelo daquela boneca. Por isso que era um filme aí, que eu nem assisti o filme, eu não assisti. Se você assistir, pode assistir. Perceba onde eles estão trabalhando. Perceba onde eles vão estar trabalhando. Não seja ingênuo. Satanás, ele trabalha em todos os setores. Sabia, né? Não seja ingênuo. É isso que eu quero que você. Um cristão não pode cair. Não, irmão, ele trabalha só nesse... Nossa. Olha, irmão. Já vou dizer para você. Você pensa que Satanás vai conseguir vencer na questão só espiritual? Ele vai mexer na economia. É na política que tu tem poder. Sabia? É a política que tem poder. Você acha? Por que o irmão Branco falou? É Roma. Porque é uma política. É um governo. É um Estado. Roma é um Estado. É um governo. Poder, dinheiro, economia. Na economia que está o poder. Mas vamos lá. Você entendeu o que eu quis passar aqui? Agora vamos passar para outra ponta. Hoje é um culto que eu não trouxe esse assunto específico e terminar. Não, eu trouxe alguns pontos para a gente relembrar algumas coisas importantes. O que você acha? Vamos ver aí, igreja. Vamos ver se está bom. O diabo pode curar? Não. Vamos lá. E aí? Eu não entendi isso. O diabo pode curar? Não. Curar? O diabo pode curar? Não, pode. Hã? Pode. Aí, ó. Tá vendo? A igreja ficou dividida, né? Tá vendo? É isso que eu quero que você entenda. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que Jesus falou? Alguém se lembra? Quando fala sobre isso? Se o diabo pode curar, o reino dele está Dividido. E esse reino, o que acontece? Vai se acabar. Toda casa dividida vai se acabar. É isso a escritura. Estou contando só a escritura para você. Agora eu vou trazer um mensageiro falando sobre esse assunto claramente para você entender. O diabo nunca vai poder curar. Porque ele é o quê? Ele deforma as coisas. Ele pega a coisa certa e deforma. Ele pega um casamento que é certo e dá um roubo e entra um adultério no meio. É tudo deformado que Satanás faz. Gravou isso? Amém. O diabo não pode curar. Agora escute bem. Olha o que o irmão Branco recebe essa mesma informação. Tal como o doutor Herman, que me repreendeu aquela vez, por eu dizer que o diabo não pode curar. Eu disse, um homem que, o próprio doutor, né? Um homem que se põe diante de tanta gente como você, está falando do irmão Branco, a tão pobre teologia, irmão Branco. Olha só, esse doutor falando. Ele está dizendo assim,
dizendo que o diabo não pode curar. Diz, aqui em nossa vizinhança tem uma mulher que anda com um avental em volta de si e vai ali e as pessoas rodeiam e estão dispostas a lançar dinheiro no avental. Então ela esfrega, arranca o cabelo da sua cabeça e o sangue da sua veia e põe no cabelo e joga o cabelo para trás. E se ela é constrangida a olhar para trás, ao redor, a enfermidade regressa às pessoas e diz, 30% delas são curadas. Esse homem está falando com o irmão Brando. Então você diz que o diabo não pode curar, irmão Brando? Você está entendendo aqui embaixo? Hoje à noite a gente vai entender bem clarinho para você não sair mais falando coisa que não é. Escute bem. Eu pensei, irmão Brando agora, lhe respondi e disse, querido Senhor, disse, me é estranho que eu descanse um decano, me é estranho que um decano, que é um doutor, formado do colégio luterano, baseia sua teoria numa experiência, olha só o que ele está apontando, experiência em lugar da palavra de Deus. Você pegou aqui, ele viu com os seus próprios olhos aquelas 30 pessoas ser curadas, com 30% de pessoas que naquela mulher, aquela feiticeira, ele viu isso, então ele tomou aquela experiência, pelos seus olhos, está certo, o diabo pode curar. Daí o irmão fala assim, me admiro de você se a palavra diz que ele não pode. Olha o que está acontecendo aqui. E ele vai dizer assim, olha o que o irmão Brando usou o que eu falei agora. Vê, a palavra de Deus diz que Satanás não pode expulsar Satanás. Satanás não pode expulsar Satanás. Isso conclui, Jesus disse, assim disse Jesus, se Satanás disse. Então você perguntará, como essas pessoas são curadas por meio disso? Em uma bruxa? Ficou difícil para você? Eu acho que ficou, porque tem muita gente que tem algumas experiências, escutou alguma coisa. Mas vamos entender, existe um padrão. Esse está dentro da palavra. É interessante isso. É porque a própria pessoa que se aproxima de Deus por meio dessa bruxa, a própria pessoa que está vindo ali porque está necessitada e passa por essa bruxa, é curada, está baseada na fé. Você pegou lá? A pessoa vai lá no centro de Macumba, porque falou que ia ter um preto velho lá curando, mas se ele baseou a sua fé firmada, ele vai ser curado. Porque aqui Deus não está vendo a pessoa, está vendo a base da fé. Você não exclui, irmão. Eu sou cristão, quero servir a Deus, isso, aquilo, tudo, e estou caindo. Eu não estou dizendo para você no lugar de umbanda, não. Nem de macumba, e nem desses feiticeiros, nem de médium, nem de Allan Kardec, não. Isso não faz parte de um filho de Deus. Amém. Só estou explicando o que acontece. E a cura está baseada na fé. Não sobre quão justo seja. Agora vamos entender isso. Eu sou justo, estou indo na casa de Deus, estou servindo a Deus, eu sou bonzinho, Senhor. Então eu vou do Senhor que me cure, Senhor. Daí Deus fala assim, tens fé? Estás curado. Não tens fé? Não está curado. Você pegou aqui? A base da estrutura da fé? Eu posso ser um cristão e vou ser salvo, mas ainda não alavanquei a minha fé para isso. Não vou ser curado. Olha aqui. Ele vai dizer assim, todas as coisas são possíveis aos que creem. Amém? Amém. Está falando cristão aqui? Amém. Você percebeu aqui todas as coisas são possíveis aos que creem. Ele não está usando o quê? Marcos 16. Esses sinais seguirão aos que creem. Amém. Você entendeu? Expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram uma serpente, se beberem coisa mortífera, não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está falando daqueles que creem. Não está dizendo assim, esses sinais seguirão aos cristãos. Olha aqui.
Vê, não está baseado sobre quão bom sejas. Tenho visto. Olha só isso. Isso aqui é filho. Que o irmão Bruno vai tocar aqui, eu quero que você guarde no seu coração para você entender. Tenho visto as prostitutas virem à plataforma e serem curadas. Um chamado. O irmão Bruno sabe que é uma prostituta, mas faz um chamado de cura. Elas vêm ali e elas são curadas. Porque elas creram naquela posição e ali elas foram curadas. Não é o que você é. Não é a tua justiça. Não é a tua capacidade. É como você segura a palavra de Deus. Você foi curado. Já está no passado. As minhas pisaduras. Já está no passado isso. Para de ser tolo. Olha aqui. Vê? Não está baseado sobre como bom você seja. Tem visto a sua atitude vir à plataforma e ser curada instantaneamente. E uma mulher santa atravessa a plataforma e perde-la. Você pensou nisso? Uma irmã santa que serve a tudo, mas chega na plataforma e ela não consegue segurar essa fé de cura. O irmão Bruno chega a dizer outra mensagem que ela chega a fazer até cara seca para receber aquilo, mas não é pela cara. É pelo que você tomou aqui. Amém. Olha aqui, é duro isso, irmão. Ser curadas. E ele vai dizer assim: e uma mulher santa atravessa a plataforma e perde. Segundo, está baseado na fé. Você pode crer. Não em justiça. Você entendeu aqui? Cura não está baseado em justiça. Outra coisa, igreja, que não está baseado em justiça. Você sabe? Salvação. Justiça. É justiça? Alguém aqui é santo, é justo, perfeito, que pode ser salvo? Não. O que a palavra diz? Todos foram destituídos. Então não existe ninguém santo. Claro que eu entendo. Você entende onde eu quero chegar. Não existe ninguém santo. Então todos foram destituídos. Quem pagou o preço? Isso. Então não é a sua justiça. É a justiça de Deus que te salva. Amém. Então eu quero que você entenda isso. Vamos dar um exemplo. Gosto de dar exemplo para você gravar, segurar na mente e não esquecer. Ladrão da cruz. Ele era justo? Não. O que você acha daquele ladrão da cruz lá? Da direita? Da direita, da esquerda? Ou foi para o inferno? Não que ele foi para o inferno, vai ainda para um julgamento, desculpa. É modo de expressão. Da direita. O que acontece? Ele é justo? Não. Ele fez tudo certinho? Não. Ele está preso ali injustamente? Não. Ele está preso ali por cometer realmente erros. Por isso que ele fala assim, ó. Nós temos que ser castigados nisso, nossa pena tem que ser feita. Mas esse justo, pum. Daí mudou tudo. Esse justo, não. Você percebeu aqui? Esse justo, ladrão da direita fala, esse justo não vive. Nós sim, mas esse justo não. Olha só, agora, o que é se arrepender? Fator de arrependimento. Aprenda isso, irmão. Isso é importante você. Senhor, lembre-se de mim. Amém. Isso não é arrepender? Amém. Mas Senhor, lembre-se de mim. Amém. Quem é que quer falar isso? Eu falo. Senhor, lembra-te de mim. Isso mesmo. Tá certo. Lembre-se de mim, Senhor. Porque eu sou um pecador. Lembre-se de mim. É isso que temos que entender. Lembra-se de mim, Senhor. Necessito de ti. A minha justiça não basta. Lembra-se de mim. Amém.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pegou aqui? Você viu o que é fé? Aquele homem estava morrendo, mas ele creu em tudo que Jesus falou ali naquela hora da noite. Ele creu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você crê na verdade, ela te leva para lá. Se ele escutasse isso e não cresce naquilo, ele nunca estaria lá. Você entendeu? Ele nunca ia se arrepender nessa condição. Você entendeu? E isso não veio de dele. Isso eu quero que você entenda. O arrependimento não veio dele. Grave isso, irmão. Não veio dele. Veio do céu. Eu quero que você entenda isso. Que não tem nada a ver com você. Tem a ver com Deus que chega e derrama o Espírito em você e te quebranta. Faz dizer assim: meu Deus, eu sou um pecador. Não tem nada a ver com ele, comigo ou com você. Tem a ver quando Deus te toma. Você diz uma palavra da verdade e você recebe aquela palavra e você recebe a bênção. Amém. Olha aqui. Então, ficou o nosso pensamento. O diabo não pode curar. Amém? Amém. Está tudo firme aí. Quem pode curar é Deus. Existe a manifestação dessa cura. Como é que é? É só através da fé. Por isso que quando aquela pessoa vai lá naquele centro de macumba, naquele lugar lá, com preto velho, naquilo ali, ela vai com tanta fé que ela recebe a sua cura. Mas foi o diabo que curou? O diabo manifestou ali, fez um monte de figurino, fez um monte de coisa, mas Deus que curou. Porque o único curador que você vai conhecer da Bíblia é quem? Deus. Deus. Não existe outro. Amém. Você não pode achar outro. Mas é um pervertido. Isso, é um pervertido. Ele só perverte as coisas, mas ele quer o título de Deus também. E quando eu desvio a minha adoração com um título, o que acontece? Óbvio, ó, Satanás curou. Você percebeu? Ele já desviou a adoração e trouxe para quem? Para Satanás. O único que deve ser adorado, o que a Bíblia fala? Deus. Vamos para frente. Véu adentra a mensagem. Agora a nossa fé não pode descansar sobre nada. A nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé. Um cristão tem que ter fé. E eu vou aumentar isso aí. Um cristão tem que ter fé e ousadia. Ser corajoso. Da palavra de Deus, ele é corajoso. Ele confia na palavra de Deus. Deus é superior a todos os espíritos. Que ele tem que controlar todos os espíritos. Deus controla todos os espíritos. Não tem diabo nenhum. Para se você ficar com algum problema, Satanás vai dizer: eu posso entrar naquela pessoa. Deus tem que permitir. Você acha que Satanás entra em qualquer um, ou ele faz qualquer coisa? Não. Ele tem que ter permissão. Tem um exemplo de Jó. Isso, é isso aí. Bem certinho. Ah, Senhor, tu deu tudo para ele. Tira aí, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Você não viu meu servo Jó? Homem temente, que anda nos caminhos de Deus. Você percebeu aqui, irmão, como a Bíblia começa a ser perfeita na condição quando você toma com revelação a palavra? E isso é importante você saber, porque isso você pode usar. Irmão, prosperidade tem a ver com Deus. Tem vezes que o empresário lá fora é próspero porque ele usa um mecanismo usado da palavra de Deus. Muitas vezes um cristão que está dentro da igreja pensa pequeno. Eu não estou querendo fazer, eu não caio nesse caminho. Quando você pedir, peça abundante. Amém. Mas ela vai pedir, mas peça abundante e veja se Deus não vai fazer. Amém. Se esse mecanismo pode ser usado para cá, ele pode usar para cá. Deus quer ver os seus filhos bem, irmãos. Isso eu quero que você. Deus quer ver você próspero. No lado natural e no espiritual, Ele quer ver você nesse ponto. Ele quer que você seja um derramador de bênção.
Um cristão tem que ter fé e ousadia. Tem que ter um lugar sólido onde descansa. Agora, peraí. Você sabe onde que é o lugar de descanso de um cristão? Em Cristo. Em Cristo. Não, em Cristo, está certo. O que você acha? Você já pensou sobre isso? Eu estou aqui. O único lugar de descanso é na palavra de Deus. Você entende isso? Por que é na palavra de Deus? Deus está certo que é em Cristo. Mas por que é na palavra de Deus? Porque está escrito. Então você sabe pela palavra de Deus que aquilo é aquilo ali, porque é a palavra de Deus, é a manifestação de Deus. Então é o que está escrito. O irmão Bruno vai falar isso. Tem que ter um lugar sólido onde descansa. Você sabe disso? E o único lugar de descanso que um cristão, ou um cristão verdadeiro, nascido de novo, pode descansar a sua fé ou sua é na imutável palavra de Deus. É isso que o irmão diz. Na imutável palavra de Deus. Hebreus, né? Você sabe, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É imutável. Você tem descanso ali. Claro que se eu falar assim, você está descansado em Cristo, eu sei que eu estou entendendo isso. Mas eu estou dizendo a palavra de Deus porque é ali que você consulta. Isso é a palavra. Então, manifestado nesse tempo. Não pode descansar sobre as areias movediças da teologia humana. Porque tem muita gente, irmão, que não consegue ouvir isso. Esse é o outro problema. Por que tem muita gente que não entende isso? Por que muita gente prefere uma igreja que não prega a palavra de Deus? Verdade. Você já pensou nisso? Você já meditou isso? Por que tem muitos pastores que dizem que é dar mensagem e não pregam a mensagem verdadeira? Você já pensou? Eu quero trazer um quadro, que não tem um quadro, eu fiz isso em São José. Vou explicar por quê. Talvez no próximo curso, se a gente conseguir trazer, eu vou te explicar sobre isso. Por que isso? Por que as pessoas, elas se agarram às pessoas e não amam a Deus? Você já pensou nisso? O que é primeiro para você? Deus. Tem outra coisa que é primeiro a você? Que de Deus? Eu falei isso na igreja, lá pergunta, não diz a Deus. Mas na hora da convivência, que eu vejo, eu vou conversando, que estou mais próximo que vocês, aqui não estou da proximidade, mas lá tem, eu vejo que é o contrário. É que a gente fala isso. Eles, pelas coisas, tudo, eles botam na frente. Porque não é o que você fala que é o sermão, é o que você mostra na frente. Amém, é verdade. Não é verdade? Se a gente dá para compreender, para discernir espírito, então eu estou explicando como é que você discerne o cristão. É pelo que ele vive. Não é pelo que ele fala. Olha aqui, ele vai dizer assim. Um lugar só, você sabe disso, tá? A palavra imutável de Deus. Não pode descansar sobre as areias movediças da teologia humana e de doutrinas, ou sobre alguma afiliação com alguma igreja, mas um verdadeiro crente, sua fé reposa soltamente em variação à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. Não varia, né? Essa é uma coisa que... Sabia, irmão? Eu vou explicar uma coisa para você. Ó. Olha só o que acontece. Isso é tudo. Quando você fica com a palavra de Deus, não sei se aconteceu isso com você, talvez já aconteceu. Você perde amigo, você perde irmão. Não porque você quer fazer mal para aquela pessoa, mas você mostra a palavra e começa a ter a guerra. É uma guerra espiritual. Você tem que saber lutar essa guerra, senão você vai querer destruir tudo. Você entendeu? Por isso que Moisés, a Bíblia fala, ela diz que ele é o homem mais manso que tem. Mas você olha Moisés fazendo algumas coisas assim, olha, nossa, você tem que entender por que ele é manso. Pega 2 milhões de pessoas
reclamando no deserto, para ver se o que o mais manso que tem aqui, para ver se vai suportar essa mansidão. Vai suportar essa mansidão. Por isso que a Bíblia diz assim, não, Moisés é manso. É interessante isso, né? A gente tem que ver isso. Olha aqui, a mensagem é tecnologia e espíritos sedutores. Tudo bem, isso aqui é para a gente. Você dá mais uns 5 minutos, 10 minutinhos também, né? Só para finalizar, para não deixar sem término. Agora, todas as coisas que têm ocorrido, eu creio que, acho que qualquer homem que tenha uma experiência com Deus, esse é outro assunto agora. Ele dividiu vários assuntos. Ou mulher tem a tendência de se emocionar um pouco. Cara, se você tem uma experiência com Deus, vai gerar emoções. Vai sentir. Você vai sentir. Igreja, não tenha medo de louvar. Não tenha medo de glorificar Deus. Não tenha medo se você vê uma coisa que realmente sentiu a verdade e dizer glórias a Deus, amém. Não tenha medo, pare com isso. Você entendeu? Você tem que ter liberdade. Você sentiu? É para o teu Deus. É isso que eu quero que você entenda. É para o teu Deus. Então, um cristão, ele tem emoção. Ele tem aquilo dele. Agora discute bem, por que o irmão Branco está falando sobre esse assunto? Porque ele está mostrando um parâmetro que acontece hoje nessa era, que faz da emoção a evidência que é o Espírito Santo. Isso aí não funciona. Você consegue entender? Ó, a emoção é o batismo do Espírito Santo. Não vai funcionar isso. Mas vamos entender o que o irmão Branco quer dizer. Você tem emoção? Sim, você tem. Como assim um cristão não tiver emoção e não tem sentimento? Já vai cair por esse ponto. Ele vai dizer assim, eu simplesmente creio nisso. Ele crê na emoção, o irmão Bruno está falando. Isso mesmo. É a mesma coisa que o irmão vai cantar uma música e se emociona, né? Tem vezes que eu escuto uma música, eu fico chorando. Não sei se já aconteceu com você. Aí lágrima. Aquela música, aquela unção vai tomando, você vai entrando num espírito, né? Vai entrando naquela atmosfera celestial, tu cai tanto. Por quê? Isso é uma emoção que leva mais próximo de Deus. Agora escuta que ele vai falar de outra posição. Isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotar o emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Aí isso é errado. Apenas fazer muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você vive, sendo barulheiro. Amém. Eu não estou aqui na igreja para dizer, não posso dizer amém. Tem que dizer amém mesmo. Mas viva isso. Sinta isso. Sinta Deus. Amém. Olha aqui. Então você estará bem. Certamente que está bem ter emoção. O exercício corporal para pouco aproveito. Porém, o espírito sedutor, agora escute bem o que ele está falando. Porém, os espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade. E eles o fizeram ficar descansados. Olhe bem, o Espírito Santo só entra naquelas pessoas da igreja e faz os caras descansar. Porque podem gritar, que podem dançar, porque podem fazer se emocionar. Daí o Espírito Sedutor vai lá e te engana. Daí tu fica assim, tranquilo. Eu berro, eu grito, eu danço, eu pulo, eu choro, eu me emociono. Não é isso. Você entendeu? O que o irmão está explicando para nós. Isso é importante você saber. Não é que porque você se emociona que você vai para o céu, não. Tem gente que confunde isso. E olha, quando tu começa na fé, você faz essa confusão bem rapidinho. Olha aqui. Aquele velho, aqui ele vai explicar sobre crônica. Ele vai explicar da questão de Zedequias e Acabe, Josafá. Mas é só para você entender o que eu estou falando. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, que era Zedequias. Os pregadores, eles estavam tão seguros, eles estavam certos que ele fez para si um passo de chifre. Ele dançou por ali, ele fez um tumulto maior. Ele aí ia forçar outro exército sírio de sair do país, porém era mentira. Irmão,
Eu vou dar só referência para você ler em casa, não vou ler por causa do tempo. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 18, do 17 a 21. Só para dar uma referência, irmão, preste bem atenção. Olha só para dar um exemplo para você. Deus está ali e tinha os 400 profetas ali de Acabe. O que acontece? Vem um espírito de lá e diz assim: eu posso fazer isso, Deus. Como? Eu vou ser um espírito de mentira. O espírito de mentira entra na presença de Deus e diz: eu posso fazer isso. Faça. Você vai ser bem sucedido. Você pegou? Por que está acontecendo isso? Porque Acabe é um crente morno, não crê em Deus e faz as coisas pensando que ele acha que pode fazer. E a Escritura dizia assim: tinha um profeta chamado Micaías que diz assim: ó, não faça isso. Eu vi todo Israel dispersa, como ovelha dispersa. Ele não quis ouvir a Deus já. Quando você lê essa história, está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, você vai ver como isso é importante para você. A palavra de Deus havia dito diferente. Amém? Veja, você pode estar emocionado. Aquele comandante ali, que é o chefe dos 400 profetas, ele estava emocionado. Ele botou um chifre na cabeça, bateu na boca de Micaías, fez aquilo tudo, aquela festa toda, correndo para lá e para cá. Você vai vencer, acabou de lá, pertence a nós. Todo emocionado. Se você tem um tipo correto de emoção, por trás disso, o tipo correto de emoção, movendo em sua emoção. Por isso que vamos ler. O tipo certo de emoção, que veio direcionada de Deus. Agora escuta o que ele vai falar sobre Davi. Davi dançou diante do Senhor, a sua esposa riu dele, e Deus olhou para baixo, desde o céu, e disse: Davi, tu és o homem conforme o meu coração. Amém. Olha só por que ele está falando isso. Porque Davi não queria deixar calar, ele queria deixar um local especial, ele queria dar valor àquilo que Deus fez. Amém. Você entende isso? Daí ele fala isso. Porém, seu motivo estava correto, sua vida estava correta. Detrás disso, quando você alinha a sua vida de acordo com a palavra de Deus está correta, Deus está contigo. Amém. Deus está contigo, meu irmão. Olha aqui, para finalizar. Então, só porque podemos ser emotivos, não significa que somos salvos. O próprio irmão Brandito. Não é que você seja emotivo que você pode ser salvo. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Você entendeu, né? Um dever do cristão é a igreja? É. Mas não é porque você vai na igreja que você está salvo. Não é isso. Porque da igreja você tem que partir para Cristo. Amém. As pessoas fazem muita confusão sobre isso. Ah, é? É. Você tem que vir. Porque dali vem a palavra de Deus, a inspiração que toca o teu coração para levar a Cristo você. Amém. Amém. Aleluia. Olha aqui. E ele vai firmar esse pensamento. Então só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vemos a igreja não significa que somos salvos. Não creia nesse espírito sedutores. Um verdadeiro espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus é a verdadeira verdade de Deus, a qual a semente de Deus. Olha só o que ele diz assim, ó. A semente de Deus, você é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida. Ser puro, santo e puro. Então o que ele quer dizer? Se você entrou, se o Espírito Santo está em você, vai produzir o quê? O irmão Anantes? Não. Se o Espírito Santo entrou e eu só saí de cena, quem vai produzir? A própria manifestação de Deus, a própria palavra de Deus, irmão. Por isso que devemos morrer todos os dias. Amém. Vai morrer daqui um ano, uma semana. Todos os dias devemos morrer para nós mesmos e deixar o Espírito Santo tomar controle de nossas vidas. Amém, irmãos?